Olá, moçada. Bem-vindos à aula de Matemática 6, onde nós veremos radiciação com números complexos, tá? Então, vamos considerar dois números complexos, z e w, e um número n que vai ser um número inteiro positivo, tá bom? Então, temos que w elevado a n vai ser igual, então, a esse número z, tá? Isso aqui a gente está já estamos, né, dizendo que isso é verdade, né? Então, digamos que o número w elevado a n é igual ao número z. Então, se essas condições aqui acontecem, então quer dizer que esse número w é a raiz enésima do número z. Então, só por uma questão de curiosidade, né? Nós vimos na aula passada os valores, né, das potências de i, né? Então, vimos que, por exemplo, i elevado a zero é igual a 1. Vimos também que i elevado ao quadrado vai ser igual a menos 1. Também vimos que i elevado ao cubo é igual a menos i, né? E faltou eu colocar aqui só o i elevado a 1, né? Então, deixa eu só botar aqui um espaçozinho. E aí temos que também, né? I elevado a 1, ele é igual ao número i, né? Então, são esses quatro valores que são os resultados de i elevado a qualquer expoente inteiro, né? Ele sempre vai dar um desses valores aqui. E aí nós temos uma coisa interessante aqui, o seguinte, olha. Se você fizer 1 elevado à quarta potência, ele vai ser igual a 1, tá? Já aqui, né, temos, né, i elevado à quarta potência, também já vimos que é igual a 1. E temos agora aqui, né, esse menos 1, ó, menos 1 elevado à quarta potência é igual a 1 também. E por fim, né, temos o menos i. E aí o que acontece quando a gente eleva o menos i à quarta potência, né? Como o expoente é par, né? Então quer dizer que o resultado aqui vai ser sempre positivo. Então fica só o i elevado à quarta potência. I elevado à quarta potência é igual a 1. Então veja que, né, existem quatro valores possíveis para as potências de i, né? E quando a gente pega esses quatro resultados possíveis da potência de i e eleva à quarta potência, o resultado é sempre igual a 1. Então, isso quer dizer que, dentro do conjunto dos números complexos, a raiz quarta de 1 ele vai ser igual, possivelmente, a 1, pode ser o i, pode ser o menos 1, ou pode ser o menos i, tá? Porque 1 elevado à quarta vai dar 1, i elevado à quarta também dá 1, menos 1 elevado à quarta dá 1, e menos i elevado à quarta também dá 1, né? Se você for testar outros números quaisquer, vocês vão ver que qualquer outro número elevado à quarta potência não vai dar 1, tá? Então, nesse caso aqui, dentro do conjunto dos números complexos, a raiz quarta de 1 é um desses quatro resultados aqui, ó. É isso que a definição lá em cima quer mostrar, tá bom? Então, vamos agora aqui para o exemplo 1. Ele pede para a gente mostrar que w igual a 2 mais i é uma raiz cúbica do número z, que é igual a 2 mais 11i. Tá? Então, para a gente provar que esse número aqui é uma raiz cúbica desse número, é só né, mostrar que w elevado ao cubo é igual a z. Né? Então, vamos ver, né? Vamos elevar então esse número w aqui ao cubo, né? E ver se ele realmente dá o número z. Então, w elevado ao cubo, que é 2 mais i elevado ao cubo, né? O cubo de 2 mais i pode ser escrito como sendo 2 mais i ao quadrado vezes 2 mais i. E aí, resolvendo esse quadrado aqui primeiro, né?
nós temos, né, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2, vezes o segundo, que é i, mais o quadrado de i, né? Bom, vezes o 2 mais i. Então, nós temos 2 ao quadrado, que dá 4, mais 2 vezes 2 vezes i, que dá 4i, e i ao quadrado, que dá menos 1, né? Eu poderia até escrever ele assim. Botar já aqui o menos 1, né? Vezes 2 mais i. E aí, reduzindo aqui os semelhantes, né? Eu tenho 4 menos 1, que dá 3, mais 4i, né? Vezes 2 mais i. Pronto. E agora vamos resolver esse produto aqui, né? Então, vou fazer 3 vezes 2, depois 3 vezes i, 4i vezes 2 e 4i vezes i. Então, 3 vezes 2, que vai dar 6. 3 vezes i, que dá 3i. Depois, 4i vezes 2, que dá 8i. E, por fim, 4i vezes i, né? Que vai dar 4i ao quadrado. No final é menos 4, né? Vou trocar o sinal. Então, reduzindo os semelhantes, eu tenho 6 menos 4, que dá 2. 3i mais 8i, que dá 11i, né? E 2 mais 11i é exatamente esse número z, tá? Então, dessa forma, nós provamos que esse número aqui, w igual a 2 mais i, ele é a raiz cúbica desse número z aqui, que é 2 mais 11i, tá? Porque quando a gente eleva esse número ao cubo, o resultado é esse daqui. Vamos passar agora para o exemplo 2, né? O exemplo 2 ele pede para determinar as raízes quadradas de z igual a 2i, né? Então, lá no outro ele já dava a raiz e pedia para a gente comprovar. Agora aqui ele quer que a gente procure essas raízes quadradas, né? Então, quais são os números que elevado ao quadrado vai dar 2i, né? Então, vamos dizer que w é o número que eu estou procurando, né? Então, quer dizer que o w ao quadrado é igual a esse número z, né? E vamos dizer, então, que w tem a forma a mais bi, que é a forma algébrica, né, do número complexo, com a e b sendo números reais, né? Bom, então, vamos elevar aqui, né, o w ao quadrado para ver quanto é que dá, né? Então, w elevado ao quadrado, ele é a mais bi ao quadrado, né? Então, a mais bi ao quadrado fica a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, né? Então, fica o quadrado de bi, né? E aí, por fim, vai ficar, então, a ao quadrado. Esse bi ao quadrado fica b ao quadrado e ao quadrado, né? Que dá menos b ao quadrado. Mais 2ab, né? Bom, então esse é o valor de w ao quadrado, né? Bom, e aí aqui a gente está condicionando que w ao quadrado ele tem que ser igual a esse número z, né? Então w ao quadrado é essa expressão aqui, então fica a ao quadrado menos b ao quadrado mais 2abi, e ele tem que ser igual ao número z, né? O número z, ele é o 2i, né? E 2i a gente pode escrever ele como sendo 0 mais 2i. E nós já vimos que para que um número complexo seja igual ao outro, né? Quer dizer que a parte real tem que ser igual e a parte imaginária também, né? Então a parte real desse número aqui, né, é tudo que não tem i. Então nesse caso eu tenho que a ao quadrado menos, né? Menos b ao quadrado. Essa é a parte real desse número aqui, que é o w ao quadrado. Ele tem que ser igual à parte real desse número aqui, né? Que nesse caso é 0.
E a parte imaginária aqui, ó, que é 2AB, ele tem que ser igual à parte imaginária aqui, ó, que é apenas o número 2. Bom, então é só encontrar os valores agora de A e B que satisfaçam essa igualdade aqui, tá? Então, vamos olhar aqui para esse primeiro, onde tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, esse A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a zero, né? Isso aqui implica dizer que A ao quadrado ele tem que ser igual a B ao quadrado, tá? Então, quando eu tiro essas potências, implica dizer que A é igual a mais ou menos B. Bom, já que A é igual a mais ou menos B, então vamos testar nessa segunda equação para quando A é igual a B e depois para quando A é igual a menos B. Então, vamos fazer aqui o teste. Ganhar mais espaço aqui, né? Então, substituindo, né? Onde tem aqui 2AB, né? Igual a 2, então, para A igual a B, né? Nessa segunda equação. Vamos botar aqui em 2AB igual a 2, né? Então, eu vou ter duas vezes, no lugar do A eu vou botar o B, vezes B, é igual a 2, né? Então, B vezes B dá B ao quadrado, né? Então, vai ficar 2B ao quadrado igual a 2. Então, logo, B ao quadrado é igual a 1, o que implica dizer que B ele só pode ser, né, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Tá? Bom, nós vimos, né, que poderia ter outras raízes, só que A e B tem que ser números reais. Então, não estou calculando essa raiz quadrada no conjunto dos complexos. Tá? Então, B ele pode ser mais ou menos 1. Né? Então, se B vai ser mais ou menos 1, então se eu substituir, né, B por 1, o A vai ser menos 1. E se eu substituir o B por menos 1, o A, né, porque eu estou considerando A igual a B, né? Então, o A também vai ser menos 1. Então, nessas condições, eu tenho que A vai ser igual a mais ou menos 1. Bom, já que eles são iguais, né? Então, se B é igual a mais ou menos 1, o A também vai ser mais ou menos 1. Agora, considerando que A é igual a menos B, né? Também em 2AB igual a 2, né? Dá mais espaço. Então, nós vamos ter o seguinte, vai ficar 2 vezes menos B vezes B igual a 2, né? Eu posso até cortar aqui 2 com 2, e aí eu tenho que menos B ao quadrado é igual a menos 1, o que implica dizer que B ao quadrado, melhor, isso aqui não é menos 1 não, aqui é 1, tá? Então, isso implica dizer que B ao quadrado ele vai ser igual a menos 1. Né? Então, como eu estou procurando o valor de B dentro do conjunto dos números reais, a gente sabe que no conjunto dos reais não existe número que elevado ao quadrado dê um resultado negativo. Né? Então, se A for igual a menos B, a gente chega à conclusão que B não vai ser um número real. Então, a solução que eu estou procurando é essa, né? B igual a 1 e A igual a 1, ou B igual a menos 1 e A igual a menos 1. Tá? Então, nesse caso aqui, a solução que eu encontro são duas. Né? Vou chamar aqui de W a primeira solução. Então, se B for igual a 1, o A é igual a 1. Então, vai ficar 1 mais I. E o W2, que é para quando o A é menos 1 e o B é menos 1, né? Então, vai ficar menos 1 menos I. Tá? Então, significa dizer que se você fizer 1 mais I elevado ao quadrado, ele vai dar 2I. E se você fizer menos 1 menos I ao quadrado, também dá 2I. Tá? Então, esse daqui é o resultado possível. Vamos dar uma olhada agora. Exemplo 3. Passo. Vamos determinar as raízes quadradas de Z igual
a menos 4. Então, vamos seguir a mesma ideia, né? Que é a raiz quadrada, então digamos que eu tenho um número w elevado ao quadrado, ele tem que ser igual a esse número z. E aí eu vou dizer que w ele tem a forma a mais bi, né? Bom, e aí lembrando que a e b tem que ser números reais, né? Como nós já calculamos no exemplo anterior, vimos que w ao quadrado ele vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado mais 2 vezes a b i, né? Isso aqui a gente já calculou no exemplo anterior. E temos o número z que é menos 4. E esse z que é igual a menos 4, a gente poderia escrever ele como sendo menos 4 mais 0i, né? Tá? Então, é só a gente igualar então essa expressão com esse número aqui. Tá? Então, quando a gente iguala a ao quadrado menos b ao quadrado mais 2abi igual a menos 4 mais 0i. Né? Já vimos que a ao quadrado menos b ao quadrado é a parte real do número w ao quadrado e 2ab é a parte imaginária. Né? Então, eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado tem que ser igual à parte real do número menos 4, né? Então, fica igual a menos 4. E temos que 2ab, que é a parte imaginária, tem que ser igual a essa parte imaginária aqui, que é 0, né? Bom, então, vamos resolver essa questão aqui. E eu já observo que como 2 vezes a vezes b é igual a 0, então, de cara, eu já percebo que a é igual a 0 ou b é igual a 0, tá? Essa informação eu tiro aqui na segunda equação. Então, sendo a igual a 0 ou b igual a 0, essa expressão embaixo aqui vai dar 0, né? Então, vamos substituir a por 0 para encontrar o valor de b e depois vamos substituir b por 0 para encontrar o valor de a, né? Então, vamos começar assim, ó. Para a igual a 0. Então, aqui vai ficar 0 ao quadrado menos b ao quadrado, que vai ser igual a menos 4. Então, eu tenho que b ao quadrado vai ser igual a 4. Aí eu vou extrair agora a raiz quadrada, né? Então, b vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, eu tenho que b ele vai ser igual a mais ou menos 2, né? Então, se a for igual a 0, então b vai ser 2 ou menos 2. E agora vamos ver o que é que acontece quando o b é igual a 0, né? Então, para b igual a 0, né? Então, vou ter a igual a ao quadrado menos 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado igual a menos 4. Substituir aqui, né? b por 0, né? Então, vai ficar a ao quadrado igual a menos 4. Bom, e aí o a tem que ser um número real, né? E no conjunto dos reais não existe número que elevado ao quadrado dê um resultado negativo, né? Então isso quer dizer que a não pertence ao conjunto dos reais. Então quer dizer que se b for igual a 0, não vai existir um valor real para a, tá? Então a solução vai ser só essa daqui. Então a solução vai ser W1, que vai ser a igual a 0, então não vou escrever nem a parte real, né? Então vai ficar 2i e o W2, que vai ser igual a menos 2i. Então quer dizer que a raiz quadrada de menos 4, né, no conjunto dos reais, vai ser 2i, desculpe, no conjunto dos números complexos, tá? Vai ser 2i e menos 2i, tá? Essa é a raiz quadrada do número menos 4, né? Curioso é que no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de números negativos, né? Mas no conjunto dos complexos vocês estão vendo aqui que existe. Então, com isso, vamos resolver uma equaçãozinha do segundo grau, né? Então, vamos resolver essa equação aqui, x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0.
Vocês sabem que aqui a gente começa calculando o valor de delta, né? Então, delta, ele vai ser o quê? Vai ser esse termo aqui ao quadrado, né? 4 ao quadrado, menos 4 vezes o termo, né? O coeficiente do termo do segundo grau, que é 1, vezes o termo independente, que é 5, né? Então, 4 ao quadrado é 16, e menos 4 vezes 1 vezes 5, que vai dar menos 20, né? Então, o resultado aqui dá menos 4. No conjunto dos números reais, a equação parava aqui e a gente dizia que ela não tem solução, porque não tem como a gente extrair a raiz quadrada de um número negativo, né? Porque aí a gente teria que calcular a raiz quadrada de menos 4. Mas vocês viram na questão anterior que a raiz quadrada de menos 4 tem resultado dentro do conjunto dos números complexos. Tá? Nós vimos agora, né, que a raiz quadrada de menos 4 ele pode ser 2i ou menos 2i, né? Ele tem esses dois resultados possíveis. Bom, então, dentro do conjunto dos complexos, a gente pode continuar essa conta mesmo que delta dê negativo. Então, aplicando aqui a fórmula de solução, né? Vai ficar, então, menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 sobre 2 vezes 1, né? E aí, nós vamos ter que x vai ser igual a menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, né? No caso, vai ficar mais ou menos 2i e mais ou menos menos 2i, que dá o mesmo, né? Vai dar o mesmo resultado. Então, vou botar só o 2i aqui, tá? Vai ficar mais ou menos 2i sobre 2, né? E aí eu posso simplificar aqui, né? Dividir menos 4 por 2 e 2i por 2, né? E aí fica menos 2 mais ou menos i, né? Então, isso quer dizer que o meu x' ele vai ser menos 2 mais i, e o meu x duas linhas vai ser o menos 2 menos i. Tá? Então, vejam que quando dentro do conjunto dos números complexos, mesmo delta sendo negativo, nós temos as raízes da equação, né, do segundo grau aqui. Então, a solução aqui vai ser dois números complexos, né? Vai ser menos 2 mais i e vai ser o menos 2 menos i. Legal, né? Então, dentro do conjunto dos números complexos, vocês agora sabem que toda equação do segundo grau tem raiz, né? Vamos dar uma olhada agora nesse exemplo 5, né? Vejam que nesse caso aqui é uma equação do segundo grau, aonde nós temos coeficientes complexos, imaginários, na verdade, né? Temos coeficientes imaginários. Então, vamos calcular primeiro o delta, né? Então, delta vai ser esse quadrado de menos 3i e menos 4 vezes 1, que é o número que está aqui, né? Vezes o menos 2, que é o termo independente. E aí, o quadrado de menos 3i, né? Isso aqui, na verdade, vai ficar o quadrado de menos 3 vezes o quadrado de i, né? E aqui fica menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que dá mais 8, né? Então, menos 3 ao quadrado, que dá 9, e ao quadrado, que dá menos 1, então aqui vai dar menos 9, né? Então, fica menos 9 mais 8, que é igual a menos 1. Então, tá aí. Vai dar menos 1. Então, agora é só aplicar na fórmula de solução, né? Então, vai ficar x igual a menos 3i, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, dividido por 2 vezes 1, né? Bom, então aqui vai ficar 3i, mais ou menos. Bom, é possível mostrar que a raiz quadrada de menos 1, ele vai ser i, né?
já é pela definição, ou também pode ser o menos i, né? Se vocês calcularem, conforme a gente fez nos primeiros exemplos, vocês vão ver que a raiz quadrada de menos 1 vai ser i ou menos i, ou seja, ele vai ser o mais ou menos menos i, né? Vamos botar aqui, ó, mais ou menos i, né? Sobre 2. Então, dessa forma, nós temos nosso x', né? Ele vai ser 3i mais i sobre 2, e vai dar, né, 3i mais i dá 4i sobre 2, que dá 2i. E nós temos também o x duas linhas, né? Que vai ficar 3i menos i sobre 2. 3i menos i dá 2i, e 2i dividido por 2 dá i. Tá bom? Então veja que o delta foi negativo, mas a equação teve raízes dentro do conjunto dos números complexos, tá? Que aqui foi 2i e o número i, né? Então a solução aqui vai ser i e o número 2i. Tá bom? Então veja que dentro do conjunto dos complexos, a equação do segundo grau ele vai ter sempre solução, tá? Vai ser sempre solução complexa. Então, gente, aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Até a próxima.